Tem comidas, venturas maravilhosas. Eu peguei o outro no sentido. Dá no mesmo final. Eu cheguei lá assim, Cara, totalmente diferente. certeza, pelo Google Maps. Mas a própria aniversariante falou comigo que estava no caminho, passei na casa da protegida. Aí vamos lá. Mas você errar pra chegar? Não, mãe, fui pelo pouco. Fui pelo Pampulha. Cheio de estranho novo lá, aí umas Era aqui. Era. Maria, eu vou passar para você, porque aqui não quer funcionar, não sei porque a gente já está atrasado. Até desculpa. Você vai ler ainda aquela parte? Olha aqui, ó, porque a dele. Você quer que eu leia? Tem que terminar o livro. Não, Na verdade não é só esse que você quer ler, Maria. Precisa de filiar. Eu não sei quem é. Você quer fazer a prece, Ju? Não pode fazer. Ó Mestre Jesus, divino amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com muita alegria em nossos corações, lhe pedimos recursos, Senhor, para o nosso estudo dessa manhã. Que vossos mensageiros possam nos intuir, nos ajudar, nos esclarecer, para que possamos, Senhor, entender e saber também passar todas essas informações. Queremos pedir por todos aqueles que não puderam comparecer, por todos aqueles companheiros que estão em tratamento de saúde, encarnados e desencarnados. Agradecer, Senhor, por esse grupo que está aqui nesse momento. Agradecer pela casa que nos acolhe. E pedir ao Senhor que fique sempre conosco, todos os dias, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, hoje está terminando, né, a parte da Caridade e Esperança, que é mesmo um elo entre um estudo e o outro. Que o Júlio falou sobre a justiça, né, Júlio? Você quer ler, Júlio? Posso ler esse aqui? Então, isso aqui é finalizando, né, o outro estudo. E vamos para iniciar o próximo. O texto é Caridade e Esperança, e no outro roteiro pede para terminar o roteiro com esse texto, vai servir de introdução da Maria. Né? Caridade e Esperança. Lembra-te da caridade para que a tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não somente a cor de pão que ele mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhe restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro abandonado e interfere a peça que te sobra no vestiário opulento, mas agasalhá-lo-ás em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e prossiga adiante, revigorado e tranquilo. Não ouvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora. Qual acontece ao campo da natureza, em que o sol 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a bênção da luz, dentro de nossa vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir, aprender, resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a compreensão e a bondade de que recebes as mais elevadas cotas do céu, na forma de auxílio e misericórdia em todos os instantes da experiência. Não profiras maldição nem espalhes o tóxico da crítica, no obscuro caminho em que jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmos das algemas da ignorância. Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Seja onde for e com quem for, atende a esperança para que o mundo conquiste a vitória a esse destino. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece e dar por reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. A maneira de raio solar que desce a funda cada manhã, restaurando o império da luz, sem reclamação e sem mágoa, ser igualmente para os que te rodeiam a permanente mensagem do amor que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. Na verdade, esse texto aqui já deu meu estudo, gente. E é bem um resumo, né, do que a gente vai falar, que é o módulo 16 é a Lei da Justiça, Amor e Caridade, e hoje a gente vai iniciar no Caridade e Amor ao Próximo, né, que é o roteiro 2. E ali, até naquela imagem ali, mostra o amor em ação. Então, a caridade, na verdade, é tudo isso que ele leu, né?
e mais alguma coisa. E lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro falando sobre a caridade, depoimentos dos espíritos. Então é um assunto que a gente tem que vivenciar todos os dias. Então, lei de justiça, amor e caridade, o nosso é amor e caridade, caridade ao próximo, né? Júlio, eu acho que eu sei que vai ter que apertar esse trem aqui pra mim. É porque é pro outro lado, né? Os objetivos específicos. Conceituar a caridade do ponto de vista da doutrina espírita e estabelecer relação entre caridade e amor ao próximo. Que no final a gente vai ver que eles se misturam. Né? Eles se misturam. Então, o conteúdo básico é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Então a resposta está lá: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está isso no Livro dos Espíritos, questão 886. E aqui tem o comentário que é: o amor e caridade são o complemento da lei da justiça. Da lei de justiça, que foi a que o Júlio deu na última aula. Pois amar o próximo é fazer-lhes todo o bem possível, que nos seja possível, e que desejaríamos, faltou ele, e nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Esse foi o comentário. Né? A lei da justiça, o amor e caridade é mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Livro dos Espíritos, questão 648. Quando eu estava preparando esse estudo aí, eu acessei algumas casas e tal, e tem um palestrante lá que ele já começou falando sobre a caridade de um modo muito interessante. Ele começou contando a história. Bateram a porta. Ele olhou pela janela, viu que era um pedinte, viu? Pela forma como a pessoa se trajava e tal, que deveria ser um pedinte, né? Ele imediatamente foi lá dentro, buscou um lanche, chegou lá e entregou. Era isso que o cara queria, ele mesmo foi embora. Aí ele falando sobre isso, como que... Será que ele fez aquela caridade mesmo? Será que ele foi ali com o coração ou foi mecanicamente? Será que se ele tivesse chegado lá e dado uma boa noite e procurado saber o que a pessoa queria, ele nem esperou a pessoa pedir. Ele já foi levando, achando. Então, ele falando como que a caridade é difícil no nosso conceito de caridade. Será que nós temos o mesmo conceito de Jesus da caridade? O mesmo conceito que Paulo tinha da caridade? As leis que eles falam aqui, são aquelas leis do progresso, são 10 leis, né, da reprodução, que nós já estudamos quase todas. A mais importante é aquela que o Júlio falou, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Por quê? As outras leis, elas abrangem todos os acontecimentos da nossa vida. Agora, ela engloba tudo. Então, essa é a mais importante, que foi a última que a gente estudou. Mas é porque a gente já quer ficar livre logo do problema, então já vem de tantas coisas, então não despacha ele logo, não me incomoda, não é assim que a gente faz. Então, a caridade, quando Jesus fala na caridade, Jesus fala nessa caridade que está dentro de você, né? Esse sentimento, né? E a gente, muitas vezes, nessa nossa pequenez, a gente olha dessa forma, né? E muitas vezes aquela pessoa ali passou ali, se vou pedir um copo d'água, uma vez ele quer escutar até uma boa noite, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Aqui, o nosso capítulo é pequeno, mas é um capítulo que fala sobre isso, todas essas coisas. Que é aquela última que nós falamos, o que pensais da divisão da lei natural em 10 partes?
abrange todas as circunstâncias na vida e ela se fundamenta na lei. Ô, gente, eu vou ter que pedir desculpa a você, sabe, porque tem uns errinhos aí, apesar que eu fiz uma revisão. A pessoa que faz para mim, ela faz com a maior boa vontade, mas foi muito em cima da hora. Então ela fez para mim que eu dou minha mão palmatória, que eu não sei ainda mexer com o PowerPoint. Então vocês vão perdoar alguns erros que vão aparecer por aí. Eu tentei consertar algumas coisas. Lá na questão 625, lá fala sobre o exemplo de perfeição moral. Se a pessoa é um exemplo de perfeição moral, ela abrange todos os ensinamentos dessas leis e principalmente da caridade, do amor e da caridade. Então, já foi falado isso também, Jesus é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E a gente vê pela vida de Jesus, né, ele aqui na Terra, a passagem dele por aqui, o tempo todo ele só praticou a caridade. Com todos, independente da casta social, independente de... aliás, ele veio para os doentes, né? Então ele andava muito com aquelas pessoas, com os leprosos, com as prostitutas. Não é que ele andava, ele era seguido por eles, né? Porque nele eles encontravam um alento, uma coisa diferente. Então ele é o nosso modelo, mas nos nossos estudos a gente tem visto também um outro, que esse é o modelo mais perfeito, é o modelo perfeito, mas tem um outro também, e tem vários, né, que são exemplos, mas tem um que a gente estuda muito, vamos ver se alguém lembra o nome dele, um apóstolo que deixou muita coisa para nós sobre caridade. Ele viveu essa caridade. Foi Paulo, né? O Paulo de Tarso, ele se entregou realmente aos ensinamentos de Jesus e ele praticou a caridade o tempo todo, se esquecendo muitas vezes dele, apanhando muito, né? Mas ele, a partir da hora que ele entendeu o ensinamento de Cristo, ele pegou firme também e não deixou passar a oportunidade de servir. Gente, eu tô falando, mas isso aí vocês vão ter que acrescentar algumas coisas, tá? Porque senão não vou ficar só falando. O São Paulo fez Pedro também, né? Que a serviço assistencial direto talvez tenha sido mais Pedro para Paulo. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, nós temos a Madre Teresa de Calcutá também. Porque, na verdade, quando você pensa em caridade, quando a gente pensa em caridade, qual a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Vamos fazer caridade. Doação. Você vai doar alguma coisa. Né? Você vai Mas doar. a verdadeira caridade é a doação de si mesmo. Né? Jesus não considera caridade a doação de coisas materiais, que são caridade também, desde que sejam ofertadas com sentimento. Lá no capítulo, acho que é o 15, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá faz vários relatos de pessoas, de espíritos, conta histórias. É muito legal ler o Evangelho, porque lá é muito claro pra gente. E a caridade lá ela é bem clara de como que ela é feita, né? E não adianta eu falar assim, hoje eu vou fazer um serviço voluntário, hoje eu vou praticar minha caridade, hoje é meu dia de caridade. Mas eu vou como um autômato, eu vou com uma obrigação, então essa doação aí, eu estou doando, até estou feliz de estar doando, mas lá no fundo, na verdade, eu pus aqui na minha vida como se fosse uma obrigação. Para mim ficar até bem comigo mesmo, não, tem que ajudar. Então, na verdade, nós temos que fazer o quê? Renovar, modificar o nosso íntimo, né? Que nós precisamos todo dia estar modificando, para fazer essa verdadeira caridade. Porque tem muita coisa que a gente acha que está fazendo a caridade e não passa de obrigação. Eu tenho obrigação de fazer aquilo. Né? Então, a caridade ela é mais ampla, ela abrange situações, todas as situações. Até de um pensamento, de uma prece por uma pessoa.
Essa semana eu tive contato com uma pessoa que tinha muito tempo que eu não vi, eu fiquei sabendo que ela teve uma situação de desencarne na família dela, da mãe, ela vivia, tipo assim, as coisas da mãe, tem uma filha e tal, e ela tem um problema, assim, não é mental, mas ela tem alguma coisa. Tinha muito tempo que eu não vi, ela mal cumprimentava a gente. Eu a vi trabalhando e cheguei, cumprimentei, você lembra de mim? Tudo eu falei, lembro. Aí aconteceu isso, e eu não estou dando conta. Ela falou assim, eu não estou dando conta. Aí, quando eu comecei a conversar com ela, eu vejo que ela não está dando conta nem do lado espiritual e nem do lado material. Isso foi essa semana. E minha cabeça está assim, como é que eu vou... O que eu vou fazer para ajudar? Porque, na verdade, você arrumar uma cesta básica para a pessoa, você está aliviando alguma coisa. Mas será que é isso que realmente ela está precisando? Né? Então, a gente tem que analisar para a gente dar o melhor. Uma cesta básica vai matar a fome. Será que aquilo ali vai ajudar de alguma forma ela a mudar a mente dela em relação aos acontecimentos da vida? Então, é muito difícil. E a gente tem que procurar dar o melhor da gente. Eu não achei o melhor ainda para dar para ela, não, mas eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Então, a gente tem que estar pensando sempre na possibilidade de fazer o melhor pelo outro. Quando a Filomena fala no estudo do bem e do mal, e ela fala que o bem que eu faço para o outro, que é o bem que eu faço para o outro que é o importante, mas deixa que eu esteja bem também. Eu não posso fazer a caridade se eu não tenho a caridade dentro de mim. Né? O conceito de caridade apresentado pelos espíritos da codificação é a síntese do programa de assistência moral, material e espiritual exposto, de forma clara e objetiva pelo Cristo na passagem evangélica O Grande Julgamento. O Grande Julgamento, gente, eu preferi ler. Todo mundo conhece, é pequenininho. Ele fala assim, isso é uma passagem evangélica, né? Porque a Bíblia tem as passagens, tem as parábolas, né? Dizia Jesus, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos, Senhor, responder-lhe-ão os justos, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos. É uma palavreada assim meio pesada, né? Mas era o que se usava. Ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitaste. Também eles replicarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31. Então, nessa passagem, que é uma passagem muito conhecida, todo mundo já escutou, né, gente, essa passagem, e ela, assim, às vezes a gente tem que pensar muito nela. Aqui vem uma explicação que eu achei uma excelente explicação. Jesus não diz simplesmente, sois benditos porque ajudastes. Seria muito impessoal. Não, vocês não vão entrar no reino do céu, vocês não ajudaram nada. Não realçaria o envolvimento afetivo que deve existir entre as criaturas.
prefere situar o ensino em torno das necessidades humanas e, para dar maior força ao ensinamento, coloca-se na situação do carente de assistência dizendo: tive fome, tive sede, careci de teto, estive nu. Ali é nu, viu, gente? Estive nu, achei-me doente, estive preso. Estimula assim o sentimento de piedade ou compaixão pelos que sofrem. Sentimento esse que é o móvel da prestação de assistência. Ressalte-se ainda nessa lição o que se dá em relação a todos os ensinos de Jesus. Alguém quer falar sobre isso aí? Porque isso aí é a nossa vivência no dia a dia de caridade, que a gente não observa muito, né? Mas tudo isso com o sentimento. Então, eu vou chegar e falar assim: vocês não estão fazendo caridade, vocês não estão fazendo nada, não morreu. Fique pessoal, mas se eu falasse, nós, né, gente? Eu falo vocês, mas somos nós, né? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer dessa forma, nós precisamos de arregaçar as mangas, nós temos que fazer isso. Porque, na verdade, o ser humano, ele é muito comodista, nós somos muito comodistas, né? Então, muitas vezes você não pega o espírito da letra e fica só na casquinha, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, nessa lição, uma lição evangélica, o que se dá em relação a todo o ensino de Jesus, aí mostra tudo que fala, a possibilidade de ver através da letra e perceber a amplitude da mensagem aí contida. Então ele abre muito, essa passagem ela é muito importante porque ela abre tudo para nós. Desta forma aqui, com certeza, a fome, a sede, a carência de teto não são apenas materiais, mas abrangem os reclamos afetivos e as ânsias de processo do espírito necessitado. Por exemplo, qual seria a fome que não fosse um prato de comida? Uma fome de quê, por exemplo? De evangelho. Fome do evangelho. Informação. Isso. Vivência, de aprender. Vontade de aprender. Seria a fome, né? Uma fome que não é apenas material. Maria Helena, essa assistência aí, lembrando, né, que a pessoa marcava o caminho, né? Uma assistência não muito era grande. só alimento, né, que nos plantavam, os mais velhos davam. Tinha as palestras, a questão do evangelho, né? Ali foi a casa, uma casa mesmo da caridade, né? Uma casa da caridade. Isso que o Maria falou é importante, porque antes da casa do caminho, o que era pobre, o que era leproso, o que era mendigo, ele era mal visto pela sociedade porque Deus não abençoou ele. Se Deus não abençoou ele, ele é sujo. Se ele não tem, ele é sujo. Então ele não merece nada meu. Por que eu vou dar uma coisa para ele? Esquecendo que todos somos filhos do mesmo pai, né? Os leprosos, eles eram jogados no vale, né? Mesmo essa fala sua, Deus, somos filhos do mesmo pai, Deus não era o pai. Deus era o Todo-Poderoso que julgava. Naquela época, a cabeça, a mentalidade era essa, né? Exatamente. Deus não era o pai. Então, quando o Espírito fala uma coisa desse tipo, assim, ele merece estar assim porque ele não é bom, né? Ele está se julgando poderoso, ele está se valorizando, esquecendo que muitas vezes ele está naquela forma ali pela misericórdia do Pai, né? Porque quando vai fazer o planejamento da reencarnação, o que nós temos de maior? É a misericórdia. É o próprio pensamento da época, né? É o pensamento a pessoa da está época. assim porque Deus fez assim. Não porque ela própria Atraiu para ela. Desse jeito, né? Mas na verdade não é só aquela época, não. Hoje ainda a gente encontra, são muitas, né? Uma quantidade grande de pessoas que pensam assim, deve merecer, por isso que ele está passando isso. Por que será que ele está passando aquilo ali? Na minha caridade, eu não posso fazer esse tipo de pergunta. Por que será que a pessoa está passando por aquilo ali? Eu tenho que estar imbuída, eu tenho que estar imbuída do sentimento de caridade, procurar ajudar e procurar, essa ajuda, ela tem que englobar também
Vou falar uma coisa aqui que usa muito, a vara de pescar. Ensinar a pessoa a trabalhar, ensinar a pessoa a agir de determinadas formas. Isso vai ser a verdadeira caridade. Mas a gente tem que ver também que quando a gente for fazer caridade para a pessoa, por mais que a gente carregue um sentimento bom, que a gente realmente queira ajudar, é importante saber como, da melhor forma, a gente pode ajudar aquela pessoa. E disso, às vezes, assim, a gente tem que ter uma noção de por que ela está ali, para a gente realmente poder ajudar ela da melhor forma. Procurar a causa, sanar, instruir. Porque a gente pode agir na consequência do fato daquela pessoa estar ali, ou na causa do fato daquela pessoa estar ali. São duas coisas diferentes. Você dá um pão para a pessoa e ela continuar ali, e isso aliviar a fome dela naquele dia, ou você procurar um meio de tirar aquela pessoa. Então você está me lembrando um caso, até eu falei com o Júlio que eu vi esse caso na televisão, um caso muito interessante. Ele lembra muito a história do bom samaritano. Tem pouco tempo isso. Eu não sou de assistir televisão de dia, como tinha uma pessoa lá em casa que é viciada em televisão, e eu estava por ali, eu fui vendo, aí eu parei para assistir. Eu achei muito interessante. Já era uma apresentação dessa pessoa num programa, e a história foi assim. Ele morando em São Paulo, eu não sei os detalhes porque eu não tive tempo de pegar, mas eu vou falar como é que foi a história. Tipo uma ilha assim de grama, no centro de São Paulo. E a pessoa passava ali todo dia e tinha um homem barbudo, sujo, com as unhas grandes, escrevendo. A pessoa passava, uma mulher grávida, ela passava todo dia ali, que era o caminho dela. O homem estava escrevendo. Um dia ela falou, eu vou lá. E chegou lá e falou assim, o que o senhor tanto escreve aí? Já chegou assim, né? Ela não teve medo, não teve nada. O que o senhor tanto escreve aí? Ele falou, a senhora tem um pedaço de papel aí? Ela falou, tem. Aí o que ele fez? Pegou o papel e escreveu um poema, uma estrofe para ela. Ela ficou encantada. Ela ficou encantada e falou assim, mas o senhor escreve poesia? Daí a gente tirou um monte de papel sujo, sabe? Tudo escrito de poesia que ele escreveu. Ele ficava o dia inteiro escrevendo poesia, Aí ela ficou muito impressionada, gostou muito da estrofe, foi para casa e no caminho ela foi pensando, gente, eu preciso ajudar aquela pessoa, mas tem que ser uma ajuda, assim, eu não posso só levar um prato de comida. Ele não pedia nada para ninguém, ele não estendia a mão, ficava só escrevendo. Ela falou, ele não pede nada, ele como será que ele alimenta, mas não é isso, eu tenho que fazer... Eu sei que ela ficou pensando, e no dia seguinte ela passou lá e falou com ele assim, olha, será que o senhor se importa de eu publicar? Isso deve ser no Facebook, também porque tudo no Facebook hoje, né? Eu publicar a sua poesia? Aí ela publicou a poesia e escreveu mais ou menos sobre ele. Ô, gente, olha o que aconteceu. Olha o que esse gesto dela trouxe para essa pessoa. Aí uma outra pessoa viu, ela tirou o retrato dele e pôs o nome dele. A pessoa ficou doida lá em Goiânia, era irmão dele, que tinha sumido há não sei quantos anos atrás. Esse irmão dele era jovem, agora é jovem, o irmão muito mais velho, o irmão saiu de Goiânia para ir trabalhar em São Paulo com uma família, veio hospedar. E sumiu, se perdeu em São Paulo. Isso não é muito difícil de acontecer. Uma pessoa que vem do interior, né, numa cidade como São Paulo, eu não sei os detalhes, porque as pessoas não procuraram ele. A família lá procurou ele antes, nada. Eu fiquei emocionada, porque eles resgataram essa pessoa da rua, aí ele já estava lá no programa. E foi muito interessante, que a moça grávida, e ela simples, falou, não, eu tive vontade de ajudar. Olha a caridade, o sentimento de caridade dentro dela. Ela achava que ele não precisava do alimento material. No programa, durante o programa, o filho foi, o irmão foi. E foi muita alegria e tudo. E durante esse programa, o diretor do programa estava lá também. E um dos rapazes da banda, o diretor do programa levantou e falou assim, olha gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu passei ali no meu caminho várias vezes e vi esse senhor lá. Eu não tive a coragem que ela teve de se aproximar. As pessoas têm medo. E o rapaz da banda também falou assim, eu também vi várias vezes. Parece que era perto do estúdio, alguma coisa assim. E eu também não tive coragem de aproximar. Aí, isso aí me tocou muito, eu já estava dando uma lida no nosso roteiro. Eu falei, gente, olha a caridade aí. E ainda fez mais. Publicaram e já tinha um editor que ia editar um livro com as poesias dele. Olha a ajuda que essa pessoa, olha o empurrão que ela deu.
E também ele tinha os méritos dele, né? E estava ali com o talento dele desenvolvendo. Ele tinha um talento de escrever. Eu achei essa história tão parecida com a do Bom Samaritano, porque no final, quando falou, eu passei em viagem, então ninguém teve coragem. Ela teve coragem de parar. E aí eu não sei como é que ele foi recolhido, não sei. Eu só sei que a história, no geral, é essa. Eu achei ela legal demais. Porque o sentimento de caridade dele ali, dentro dela, foi o que falou mais alto. Mas eu já estava até sendo intuída para aquela situação. Então, assim, tudo. Né? Isso, na verdade, tudo tem uma explicação. Porém, nós, hoje, quando a gente vê alguém caído, o que a gente faz? A gente faz uma prece, porque a gente não. Ontem eu vinha pela Pedro II, ele tinha um homem deitado, era 8 horas da manhã, bem vestido. Eu falei, gente, esse homem deve estar passando mal, ou passou mal durante a noite aqui, caiu, ninguém viu, né? Tá lá dormindo. Aí todo mundo passava, olhava. Aí eu fui lá na padaria, eu falei assim, ó, deixa eu te perguntar só uma coisa, esse moço tá aí, a hora que vocês abriram a padaria, ele já estava aí? Eu tô achando que ele passou mal, a gente tinha que chamar o SAMU. Não, não preocupa com isso não. Ele passa bêbado aqui todo dia, e ele anda arrumado. Aí como é que você ajuda uma pessoa dessa? Estava lá desmaiada, ele não estava dormindo, estava desmaiado. Hoje eu tenho um pernilongo aqui, fica. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Digo, modo a nudez, a doença e a prisão exprimem também os estados de penúria moral. Quem foi que fez isso? Não sei, menina. Eu revisei e eu acho que o Norte Salvador. Foi Deus, eu contei você. Eu revisei. Mas é porque realmente eu. Passa. Então, gente, olha para você ver. Nós falamos sobre a fome, né? A fome de acho que está lá para trás. Tive fome e tal. Então, essa fome, essa sede, a sede também é uma vontade também de alimentar, de qualquer forma. Então, nós temos que olhar muito por esse lado. Eu ajudo, né? Igual você questionou. Eu dou a parte material, porque a fome é só quem está sentindo que sabe o que é uma fome. Nós, por menos que a gente coma, por mais regime que a gente faz, a gente passa fome. Então, eu acho que ali na hora que a pessoa está pedindo, porque pedir não é fácil também, não. É muito difícil uma pessoa bater na porta. Tem uns que já acostumaram a pedir. É a profissão dele é pedir, entendeu? Mas nós temos que dar e depois a gente realmente tentar saber o porquê que aquela criatura está naquela situação. O que será que eu posso fazer por ele? Esse caso que eu contei para vocês é um caso que assim, me tocou muito, porque na verdade ela amparou e deu para ele a condição dele seguir o caminho dele, né? Encontrou a família e tudo. Mas nós não vamos entrar nesse mérito não, porque a gente sabe que essa caridade com as pessoas, os andarilhos, é muito difícil. São pessoas que fizeram a opção de estar ali na rua. É isso que eu ia falar. Eles fizeram a opção. Então, como é que eu vou falar? Para você mudar esse conceito da pessoa, que é melhor ela estar ali do que com a família dela, isso é uma história muito longa, muito comprida. A assistência social, ela tem muita dificuldade com isso também, porque a pessoa tem que querer, né? Agora, eu volto lá em Jesus, que Jesus, ele fazia a caridade passada. Ele passava e dava um conselho. Não volte às tabernas, por exemplo, quando ele fazia a cura. Ele passava. O que o outro ia fazer com a cura já era um problema dele. Marido, mas a gente também não pode olhar só esse lado, porque também está muito no negócio do necessitado, ali da rua, isso. Não, aqui, nós entramos nessa da caridade porque nós já falamos um pouco. Essa aí eu vou te falar uma coisa. Às vezes, você mesmo falou, eles querem estar ali. Se você for olhar, todos eles têm família e optaram estar ali. Pois é, mas é isso que eu estou falando. A gente não pode ficar presa a esse tipo de situação. O que nós temos que desenvolver em nós é um sentimento de verdadeira caridade. Que é essa caridade que nós estamos estudando. Porque se nós vamos olhar o leque que abre sobre a caridade, nós não vamos acabar o estudo. Então, dentro da doutrina espírita, o conceito que se tem da acho que a caridade é o sentimento. Fazer o melhor, independente de que aspecto. Se é comida, se é não, pois é, mas dentro, é o que eu falei no princípio, que eu contei uma coisinha no princípio, falando sobre o que está dentro de você, se você está fazendo por caridade, mas que aquele sentimento está dentro de você,
ou porque por obrigação, ou por pena, ou por, entendeu? A caridade que nós estamos estudando é essa caridade que está dentro de nós. É essa que nós precisamos de prestar atenção e desenvolver, né? Então, eu não voltei onde que eu queria não, mas vamos lá para frente. A alma se encontra ignorante, debilitada pelas próprias imperfeições, ou cativa dos sentimentos inferiores que ainda carrega consigo. Então, é isso que nós estamos falando, ó, o verdadeiro sentimento de caridade. Ou, por exemplo, quando a gente faz o nosso planejamento, né, reencarnatório, que a gente é ajudado pela misericórdia de Deus, tudo, nós carregamos, quando nós renascemos, nós ainda carregamos os nossos sentimentos inferiores. Não quer dizer que nós estamos livres dele, não. Nós temos que lutar e transformar o que nós temos de bom em maior. E é o caso da caridade. Como é uma lei divina, nós todos já estudamos que a lei está gravada na nossa consciência. Então, esse nosso sentimento de caridade está dentro de nós. Agora, cabe a nós também desenvolvê-lo, né? Então, ele vem falando, ó, incentivando a prestação da assistência. Quando a gente vai lá olhar as imagens sobre caridade, né, que você olhou, você vê assim, mas é um contexto enorme de gravuras que falam sobre a caridade. Então, vê as coisas que você nem imagina que seja caridade, você fala, puxa, isso também. A caridade, eu penso que você está falando, pode ser que isso esteja errado, mas é a gente tirar aquilo de melhor da gente em prol do outro. Igual, eu não sei se isso que eu vou falar é caridade. Mas igual chegou uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu fui simplesmente buscar o gerente no hotel. Ela estava falando que estava muito triste, muito nervosa, que ela tinha comprado uns tecidos e ela errou no corte e a roupa ficou menor. E ela tinha que vender, quase dar a roupa assim para poder rever o que ela tinha gasto. E era a primeira vez que ela tinha feito isso. Aí eu peguei e falei assim, acho que eu vou te ajudar. Tem uma pessoa que eu conheço que é ótima vendedora, ela é sacoleira, ela vai vender isso para você. Você quer? Ela falou, quero. E eu nunca tinha visto. Isso é um modo da gente ajudar a pessoa, porque você nunca viu, assim. Entendeu? Mas é isso que nós estamos falando. Todas as situações que você pode ser útil, né? Se você sentiu aquela vontade, veio lá de dentro, você está assim, realmente praticando a sua caridade, do seu modo, mas baseada no sentimento. Que é isso que é importante. Que é igual nós falamos no princípio. Não adianta fazer caridade por obrigação, que eu estou contando, que eu estou cumprindo. Na verdade, eu tenho que desenvolver esse sentimento de caridade, que é o que Jesus fazia. Independente de quem fosse, para quem fosse, na situação que fosse, Jesus praticava a caridade. Eu acho que pega o seguinte, Maria. Tipo assim, eu tinha a pessoa, e por que eu não vou ajudar? Muitas vezes tem pessoas que têm toda a possibilidade de ajudar, e não ajuda. Pois é, mas é porque não tem esse sentimento de caridade dentro do coração. Então, o sentimento de caridade Então, em todas as situações, igual a gente falou, nós vamos ter a oportunidade. Olha, eu vou até falar pra vocês uma coisa. Eu achei que foi uma caridade que eu fiz outro dia. Eu fui ali pra tomar o chá e estava no final. O chazinho ali estava no final. E tinha uma pessoa atrás de mim, ai, eu adoro esse chá. Eu peguei, despistei, assim, porque eu sabia que estava no fim. Eu peguei, despistei, saí e deixei ela tomar o chá. Entendeu? Não foi caridade, não, gente. Foi uma coisa. Eu tô brincando, mas assim, na verdade, assim, em todas as situações, nós temos condição de ser útil, de ajudar, o coração da gente vibrar no bem em favor do outro. Eu acho que a caridade é isso, é vibrar mesmo em favor do outro. Porque, na verdade, é dentro da nossa casa mesmo, a caridade de não deixar um copo sujo na pia. Não é uma caridade, não. Fala, vou poupar o serviço da minha mãe, vou poupar o serviço da pessoa que faz a faxina. Isso tudo, gente, a gente fala assim, parece que é pequeno, mas na verdade nós temos que começar das coisas pequenas. Você parava para ouvir o outro que tem um problema? Parar, cumprimentar a pessoa. Eu lembro uma vez uma pessoa contou aqui no salão, todo dia ela saía para caminhar, uma pessoa aqui da região. Era mais bela, saía para caminhar, que pouco com as caras. Tem gente com muita cara fechada de manhã, a gente também não pode julgar porque a gente não sabe o que está acontecendo. Aí a pessoa eles passavam e falavam, bom dia. A pessoa nem olhava. Depois, bom dia, a pessoa começou a olhar. Bom dia, a pessoa respondeu com a cabeça. O dia que a pessoa falou bom dia, nossa, para eles foi uma vitória. Entendeu? E será que para aquele que sorriu também não foi uma vitória?
sair de dentro Mas às vezes a dele. gente ganha uma má resposta. Uma vez eu fiz exatamente isso, ganhei uma má resposta do outro. Azar dele. O problema é dele, o problema é nosso, é outro. Do outro é do outro, entendeu? Então o nosso problema é fazer essa prática, que eu estou dando esses exemplos corriqueiros, mas que na verdade, se nós formos pensar, gente, à noite, ó, se a gente puser a cabeça no travesseiro, vamos pensar, como que eu pratiquei a caridade hoje? Ai, meu Deus, será? Às vezes você não acha nem nada. Puxa vida, eu passei meu dia com essa correria que todo mundo tá, para trabalhar, para estudar, para não sei, blá, blá, blá. Quando você vê, o dia passou e você perdeu várias oportunidades de dar um sorriso para a pessoa. Um sorriso bonito igual você está dando ali, ó. Tô lembrando, legal. Não, e desse texto, Pois é. Então, um sorriso, um carinho, um abraço. A cara minha do Júlio, tem mania que tá com a cara amarrada, sempre teve. Vocês dois? É. O Júlio andava com a cara tão amarrada quando ele era mais novo, que a gente estava indo pra casa da minha tia, aí parou o menino no sinal pra pedir esmola. Ele olhou pro Júlio assim, menino, você tá com dor? Fez uma caridade pro Júlio. O Júlio falou, não! Ô Júlio, mas isso aqui, gente, não é uma brincadeira, mas na verdade, nós temos que estar com o nosso coração aberto para receber um cumprimento, um sorriso, Eu acho que a gente sente melhor, você sabe? A gente sente melhor. Nem ruga, tá, gente? Grande notícia, nem ruga, né, Maria? Isso eu não sei, porque a minha tá cheia de ruga, eu andei rindo bastante nessa minha vida. Ó, então vamos voltar lá, gente. Então aqui, ó. Você tirou várias. Os que estavam à sua esquerda, à esquerda do rei, né, de Jesus, não sentiram, aí fala rei, mas na verdade Jesus contando, não sentiram compaixão pelos necessitados. Eles não sentiram. Nem procuraram saber. Não os ajudaram em suas carências, passando a sofrer as consequências dos seus atos. Quando Jesus manda passar, o que é isso? Passem à minha direita. O que vocês entendem por passar à minha direita? O que vocês acham que quando... Na verdade, a direita representa o quê? O que representa a direita? Nessa passagem aí, o que representa estar à direita e estar à esquerda? Estar à direita, tipo, lado certo? Tá de acordo comigo. Se eles não fizeram nada, não tiver compaixão e nada, fica na esquerda. E vão também sofrer as mesmas consequências. Vão sofrer consequências também. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia. Se duas pessoas, eu analisei assim, se eu estiver errado também, eu gostaria muito que vocês também falassem. Duas pessoas numa mesma situação. Todas as duas ajudaram. Situação como financeira? Não, qualquer situação de ajuda, de auxílio, né, de assistência, vamos dizer assim. Duas pessoas. Uma fez tudo, ela se empenhou de uma forma assim, para que aquela criatura se reerguesse, ou se alimentasse, vamos dizer assim, ou tivesse um lugar para morar. Vão seguir as palavras sem retirar a letra das palavras. Vestir, comer, morar, né? Eu fiz tudo, um fez isso tudo. E o outro ficou ali também, dando só a presença dele, acompanhando, sabendo assim que o outro até precisava daquilo, mas ele não se moveu. Essa recompensa, quando fala em recompensa, que recompensa é esse que ajudou, que fez tudo, ele vai ter uma recompensa. Esse outro vai sofrer as consequências. Fica parecendo assim, que você é obrigado, na verdade a gente é obrigado, sim. Nós temos que seguir a lei. Só que Deus não obriga nada a ninguém. Então eu tenho que seguir uma lei que está gravada dentro de mim, independente do que eu vou receber isso em troca. Aí eu também já estou fazendo barganha. Eu vou receber isso em troca porque não. Desde que eu esteja com procedimento de caridade, eu fiz aqui. O que eu vou receber? O que seria a recompensa para a gente, nesse caso? Está praticando a caridade, com o sentimento, com o coração? O que seria? O que vocês acham? Seria o bem-estar, não, a alegria de estar ajudando o outro. O merecimento, porque amanhã pode ser você que está nessa situação. Aí a outra, que você ajudou, está melhor. E aí tem a reciprocidade. Isso. Agora, no princípio do nosso estudo, nós falamos sobre isso.
que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Nós falamos sobre isso. Como que essa caridade, ela vai fazer o que com você? É a lei da justiça, do amor e caridade. O que essa lei fala para nós? Nós falamos lá no princípio. O que essa lei fala para nós em questão de... Por que ela é uma lei que ela é mais forte do que as outras, que são 10 leis? Ela é a mais forte. Por quê? Lá fala no princípio. Eu acho que no finalzinho também ela fala. Não? Vou deixar, vamos ver se ela está lá no final do Santos, porque nós vamos voltar lá na frente. Então, quando você faz... porque você fica pensando assim, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, é isso? Mais ou menos assim? Ele construiu o céu dele, entendeu? O outro não construiu. Então, ele construiu o céu, e a lei, essa lei do amor, da caridade, da justiça, do amor, da caridade, ela é mais importante. Por que ela é mais importante? Nós falamos, gente. Porque ela que vai... Oi? Porque ela abrange todas as outras, e porque também ela vai fazer o que para você? Ela vai fazer você crescer. Oi? Ela vai fazer você crescer. Isso. Você vai crescer muito com essa lei. Porque ela realmente, ela finaliza todas. E lá falando nessas leis, nós falamos no princípio também, que as leis abrangem, todas as leis abrangem todas as situações da nossa vida. Mas que essa lei, ela é a mais importante. Porque ela na verdade, ela que vai contribuir mais para o seu crescimento. Né? Vamos dizer assim. A pessoa que tem... O Paulo falava que não adianta caridade sem amor. Caridade tem que andar junto com amor. Por isso que o nosso capítulo chama Amor e Caridade. Então, tem até música, né? Falando, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse... Então, tem. Muito bonito. E, na verdade, Paulo o Paulo está sendo estudado aqui no salão todo sábado. Gente, é muito legal que você começa a estudar mesmo para a turma, eu porque não posso ir todo sábado. Como que você vai pegando, você vai impregnando daquele amor ao próximo e do carinho. Eu falo o Paulo porque ele falou assim, mas e Jesus? Porque Jesus, eu não sei se é por isso, mas porque eu acho que Paulo, como um ser humano igual a gente, ele fez uma mudança radical na vida dele, nesse mesmo, naquela mesma existência. É como se fosse impalpável. Oi? Mais perto, vamos dizer assim. Uma vez no estudo aqui, até a Fernanda falou que como que a gente tem que chegar a Jesus, como que você imagina Jesus. Eu tenho uma dificuldade, eu sinto Jesus na minha vida muito, muito mesmo. Porém, eu ainda não sei explicar como que eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus nas obras que ele faz na minha vida. Paulo nos mostra como chegar. Não mostra o caminho. Mas Jesus mostrou. Sim, deu exemplo também e foi embora. Perfeito para o nosso, né? É o ideal. E como tudo ficou escrito, Paulo estudou e sentiu na carne, quando ele ajoelha lá em Damasco e fala com Jesus, o que queres que eu faça? Ele está pedindo a misericórdia de Jesus para ele mostrar realmente qual foi o trabalho dele. E o trabalho dele foi pautado em caridade, a vida toda. Ele fez a caridade para nós, escrever as cartas. Que coisa melhor do que isso, deixar tudo escrito para nós. A gente tem que ler e transformar o nosso coração, né? Então, nesse caso aqui, quem não fez vai sofrer a consequência. Sabe o que é? É isso. Ou ele vai precisar uma hora, não vai ter. Ou ele vai ter que reencarnar outras vezes para entender esse sentimento. Porque a gente é muito difícil a gente mudar, nós sabemos que é difícil. Mas também a gente não muda de uma vez. Nós sabemos que nós temos que mudar aos poucos. E no sentimento de caridade, nós temos que começar dentro de nós, dentro da nossa casa, para ir expandindo. Quando você faz a caridade com você dentro da casa, você já sente mais fácil para você fazer com o outro. Com o que está próximo, né? Tá na hora quase, né? Todos que a gente não fala da caridade, não há salvação. Nós vamos falar sobre essa questão aí, senão a gente vai... Não falta muita coisa também. Sendo assim, da mesma forma que o julgamento da narrativa evangélica acima produzida fundamentou-se na prática ou não na caridade, o Espiritismo assevera que fora da caridade não há salvação.
Fora da caridade não há salvação. E não há salvação. A caridade, eu li lá também no Evangelho, que a caridade é uma das condições para você chegar na salvação. Eu não olhei o capítulo, mas lá fala, a salvação, a caridade é uma das formas, ou a forma de você ser salvo. E a caridade também, lá está escrito que é filha da fé. A caridade é filha da fé. Então, nós vamos falar um pouquinho mais para frente como que o egoísmo entra aí também atrapalhando tudo. E nós, desde o princípio do nosso estudo, a gente fala sobre o egoísmo, né? Na realidade, entender a caridade é entender que a gente está num contexto precisando do outro. Isso. Então... É uma cadeia, um elo que vai ligando uns aos outros, né? Assim como nós temos que formar essas cadeias, esses elos de caridade, nós também não temos a obrigação de desfazer os elos do mal, do menos bom, não é isso? Então, a caridade, ela une. Tanto que tem uma imagem da caridade, todo mundo de mão dada, em volta do planeta, por exemplo, caridade com o planeta. Eu pensei em colocar essa. A caridade com o planeta. Quantas coisas, uma caridade com o planeta, uma caridade com os animais, uma caridade com a vegetação, com o planeta mesmo, com a água, com tudo. Eu queria lembrar aquela caridade interesseira, sabe? Essas pessoas, tem gente que faz assim. Não, eu vou ajudar, porque não, eu vou ajudar, não, ele é assim de mim. Então ele é assim, hierarquicamente na empresa e tal, eu vou fazer para ele, porque depois ele me beneficia. Pois é, mas olha bem, até essa caridade, ela já é um começo. Ela já é um começo de um sentimento que ele pode desenvolver e tirar o interesse da frente. Ele vai começar a desenvolver o sentimento de caridade. Então, gente, tudo é perfeito, tudo está certo, tudo está na hora certa, no lugar certo, não diz estava no lugar errado na hora errada. Não é assim que funciona, não. Tudo que Deus fez e colocou no planeta é perfeito. O que não é perfeito no planeta? O que vocês acham? O que não é perfeito? Tem alguns sentimentos que a gente... Nós mesmos. Nós é que não somos perfeitos, né? Porque o resto é perfeito. Agora, ele nos dá os recursos. E uma das leis que nos leva até ele, com letra maiúscula, é a caridade. Sem a caridade, nós não vamos andar. Parece uma coisa tão simples, né? Fazer caridade, mas nós vamos ter o resto do estudo semana que vem. Gente, nós vamos ver o que nós aprendemos sobre caridade. Essa semana vocês pensem bastante. Quem quiser fazer o próximo estudo já começa a pensar. Porque não tem ninguém marcado, não. Alguém quer? Fazer o próximo estudo? Você quer, Rodrigo? Não, eu. Rodrigo, então fácil. E Rodrigo, eu acho que eu vou pegar pouca coisa. Não sei, eu falo muito isso. Então, às vezes... Se você quiser me mandar um slide por e-mail, eu vou tentar colocar o PowerPoint no fórum sempre antes do estudo. Ah, quem legal. está assistindo de fora pode, além de ver, poder acompanhar o slide em casa. Ah, faz beleza. toda a diferença. Né? Você que mesmo faz. Próximo já é esse domingo? O próximo domingo eu vou terminar, não é muita coisa não, tem pouca coisa. Mas, assim, eu gostaria de fazer umas perguntas, ver se todo mundo entendeu, sabe? Vocês são muito inteligentes. Mas eu acho que eu gasto uns 20 minutos, mais ou menos. Então já tem que preparar para esse domingo. Para apresentar. E depois do Rodrigo, porque os capítulos agora eles são pequenos. Né? São pequenos. Também, então nós temos que ver, assim, uma pessoa, o próximo depois do Rodrigo, quem poderia ser? Nós temos que fazer isso para a pessoa não ficar muito apertada. Porque mesmo sendo pequeno, uma semana, às vezes é pouco. Você quer estudar outras coisas, não dá tempo. Ontem eu larguei você na mão, né, Maria? Nossa senhora, ela falou que ia trazer o estudo hoje. Eu esqueci que ela tinha estudado. Eu falei, todos os se encontram. Eu já tinha estudado, mas eu queria revisar, igual algumas coisas passaram, né? Assim, ficou rede, Mariana. Mas se Deus chegar, eu agradeço muito, Deus paga pela consideração. Arruda, viu, gente? Caridade, gente, é garantido. Caridade aí comigo. Bom, então nós vamos terminar hoje. Alguém quer fazer a prece? Então eu vou fazer. Ó Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo todos os recursos que chegaram até nós,
E pedimos, Senhor, que a vossa misericórdia para conosco nos sirva de exemplo para que nós desenvolvamos dentro de nós o sentimento da caridade para com o próximo, o perdão das ofensas, como nós temos recebido esse perdão, e sabemos que todos os minutos da nossa vida, em nosso pensamento, em nossas ações, podemos estar de mãos dadas com a caridade. Mas para isso, Senhor, nós precisamos do vosso auxílio, do auxílio dos vossos mensageiros, que possa estar sempre conosco, nos mostrando o melhor caminho, para que cheguemos até vós. E é com essa prece de Jesus que pedimos permissão para encerrar no plano físico o nosso estudo deste domingo. Assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Agradecemos, Senhor, Senhor. Não sei nem desligar o trem, Maria. Esse momento de paz. Só para eu guardar no meu. Aí, pessoal, tá vendo? Depois ainda tem que ler isso aqui, ó. Tem uma poesia. Aí começa o módulo 17. Da perfeição moral. Esse é meio pequeno. Aí vai.